Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Dimas. Boa tarde, Espiridião. Eu já poderia ter gravado isso no áudio do meu celular, mas resolvi gravar com mensagem aqui no WhatsApp do Antônio. Depois eu vou encaminhar para o Espiridião e para o Dimas. Né? É rapidinho, tá? Rapidinho para não esquecer, né? O Estado, em primeiro lugar, vamos eliminar o individualismo da equação, tá certo? Porque acabou a hora do recreio, agora vamos conversar como adultos. Individualismo é brincadeira de criança, aqui não tem criança, aqui só tem adulto, né? Porque o individualismo é o sujeito que conta só com ele mesmo, não ajuda ninguém, nem pede ajuda de ninguém, não sacrifica por ninguém, nem pede que ninguém sacrifique por ele, ou seja, ele conta só com ele mesmo, sem deixar que a interferência alheia o atrapalhe ou ajude, né? E isso não é realista, né? Isso é uma abstração. Isso não estamos falando do mundo natural. Mesmo os animais solitários, em algum momento, precisam se encontrar com outro de sua espécie para atender aos seus desejos sexuais, como no caso de lobos ou tigres, que são criaturas solitárias, né? E em algum momento a tigresa está lá criando os filhotes. Poderia nos referir a artrópodes, que não criam nem os filhotes, botam o ovo ali, né? Transa com o macho, depois arranca a cabeça, no caso do grilo, né? Do gafanhoto, sei lá. Mas no caso desses organismos mais complexos, e nós somos organismos complexos, né? A gente pode dizer que nós vivemos em bando, né? Nós precisamos ou para defesa, ou para caçar alimento, ou para nos reproduzir, ou para conseguir calor, dividir o calor corporal. O coletivo mata o indivíduo, né? O cara fala, afastem-se, pega uma cadeira, uma faca, uma metralhadora, use, avançam 100 mil para cima dele e o esmaga, né? Então não existe o cara que fez isso, inventou aquilo outro, que fez aquilo outro. Na verdade, ele não fez sozinho aquilo. Um cara não constrói um prédio, uma ponte, ele não coloca tijolo por tijolo na ponte. Cada um fez uma parte, só que ele ficou com o crédito todo. Então, na realidade, ele não foi individualista, ele foi líder, foi uma coletividade que construiu aquela ponte. É uma coletividade que reprime ou que faz revolução. Os militares dos anos de chumbo da ditadura eram uma coletividade, a luta armada era uma coletividade. E então vamos tirar o individualismo, porque agora a conversa é séria, esquece o individualismo, uma abstração, né? Um conto da carochinha. Mas uma vez que a gente tirou o individualismo e não tiramos a liberdade junto, como quem joga a água da bacia fora e joga o bebê junto, porque individualismo não vamos cair na esparrela da maioria de confundir individualismo e liberdade como se fossem sinônimos, né? Longe disso. Longe disso. Né? Então, voltando para a questão, né? Que eu posso dizer? Né? Liberdade, né? A direita é liberdade, defende a liberdade, a esquerda o bem-estar social. Outra burrice, a gente não está conversando aqui, a gente não está no recreio, vamos conversar como adultos. Ora, vejam só, é questão de lógica, né? Eu sei que o Espiridião e eu fizemos filosofia, mas o Antônio e o Dimas também sacam de lógica, né? A gente sabe que a liberdade faz parte do bem-estar social, está dentro do pacote. O cara quer saúde, o cara quer educação, o cara quer segurança, o cara quer direito de ir e vir, o cara quer liberdade. Então, essa é uma falsa dicotomia, né? Liberdade versus bem-estar social. É como a dicotomia entre orangotango versus primatas. Ou a dicotomia azul versus cores. De um lado está azul, do outro lado estão as cores. Ora, azul faz parte do grupo cores. Ora, a liberdade faz parte do grupo, do coletivo conhecido como as características para um bem-estar social.
os ingredientes para o bem-estar social, né, tem dentro dele, né, a liberdade, né, entre um de seus membros, né? Então, a liberdade, na verdade, para diferenciar a esquerda da direita, tem que procurar outros critérios. Na verdade, eu acredito que o que a direita defende é o capitalismo, né? Então, vamos analisar o capitalismo, né? O que é o Estado, né? O que é o Estado? O capitalismo fala muito contra o Estado, né? O que é o Estado? O Estado é a Netflix, não é não? O Estado é a Netflix. O que você faz? Você paga a Netflix pelo direito de ver filmes à vontade, seriados, né? A Netflix manda na sua vida, né? Você paga, você vai lá no hospital, você paga a mensalidade, que são os impostos, né? A sua assinatura. Você paga uma assinatura para a saúde, para a segurança, e tem os policiais. Mas o Estado é a Netflix, é um consórcio, né? Você juntou com a sociedade toda, em vez de pagar uma segurança pessoal, ou você mesmo comprar uma arma e cuidar do seu quintal, você juntou com todos na cidade, no Estado, fez uma vaquinha e resolveu pagar uma milícia de homens armados. E aí resolveram pagar um cara para administrar essa milícia. Esse cara se chama governador, entendeu? E essa milícia chama polícia. E essa vaquinha que você faz com toda a cidade chama-se impostos. Então, na verdade, a proposta, na verdade, a liberdade seria você ter direito, não seria baixar os impostos. Seriam duas atitudes. A primeira é você ter direito de não pagar os impostos, e assim você não teria direito a entrar no hospital público, você não pagou o imposto da saúde. Como a Netflix, você não paga a Netflix, você não tem direito de assistir os filmes, você não tem senha. Imaginem que eu pago a Netflix e uso, mas você, Antônio, não paga e usa. Então, talvez eu reclame, e eu sou obrigado a pagar a Netflix, né? E aí eu fico chateado com isso. Ou, de repente, eu não uso a Netflix e sou obrigado a pagar, né? Então, na verdade, muita gente reclama dos impostos porque elas não usam, né? Ou eu estou pagando a Netflix, em vez de fazer bons filmes, comprar bons seriados, fica usando o dinheiro para a mordomia da diretoria. Isso é o desvio de impostos, né? Então, na verdade, e quem coloca essas pessoas lá? Somos nós, porque nós somos um coletivo de forças. Ah, não, o povo não, a elite. Mas a elite é o quê? Não é um coletivo? Foi um coletivo que foi mais forte, foi mais esperto, usou ferramentas melhores que a natureza deu. A realidade é essa. Não é uma conversa, não existe uma justiça implícita na natureza. Existe um conjunto de forças que fazem com que um grupo, seja de uma mesma espécie ou de outra, tenha preponderância sobre outros. Né? Nisso o capitalismo é puramente nostálgico, ele é selvagem, ele é a natureza mesmo. Né? O que é ser humano, o que é ser um humano, seria pensar para além dessa caixinha aí da sobrevivência, porque a gente sabe muito bem que a humanidade consegue viver para além desse pensamento de escassez, tem para todos, não é preciso essa coisa, você come o que você é capaz de produzir, que isso que é o capitalismo. A meritocracia, né? O idoso que não pode produzir nada, o cara que nasceu pobre, ele não vai ter dentes, né? O cara precisa ter pelo menos ser um bom técnico de geladeira para conseguir sempre uma boa grana no período apertado para poder pagar uma dentadura para ele, ou um bom tratamento odontológico. Entende? Então, é um mundo selvagem, no sentido de que o leão que não consegue caçar morre de fome. Isso é o capitalismo, a natureza já é capitalista, você entende? O capitalismo é um estado natural da natureza, né? Então, quando nós estamos sendo capitalistas, nós não estamos sendo nada mais além do que animais, né? A busca do bem-estar social é algo humano, não é algo animal, entende? O animal é a lei do mais forte, ou seja, capitalismo. Você entende que isso é meio contra, o pessoal da ecologia vai ficar meio chateado, porque isso, os animais são bonzinhos. Não, os animais são capitalistas. Então, dentro disso, o Estado, na verdade, essa oposição entre o Estado não tira a nossa liberdade.
O Estado é a Netflix que a gente paga para ter direito a alguns serviços. O que tolhe nossa liberdade é a gente ser obrigado a fazer isso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqueles que não precisam, que usam serviços mais sofisticados, pagam uma Netflix particular, hospitais particulares, plano particular, os ricos, eles são obrigados mesmo assim a pagar a Netflix pública, só que eles não usam, então eles ficam irritados, né? Mas é sempre um valor muito menos do que eles podem pagar, porque o preço é nivelado na média. Na média, os ricos acabam pagando bem menos do que eles poderiam pagar e os pobres bem mais, porque está na média, a média está acima do que o pobre pode pagar. Então, o pobre ele vai ter uma saúde melhor, talvez, do que ele poderia pagar. O melhor, ele vai ter uma saúde pior, né? Porque aquela saúde está na média, não é a melhor saúde, né? E o rico ele vai ter a saúde melhor, porque ele vai estar pagando o plano particular dele, a Netflix particular, mas ele tem que pagar mesmo assim a saúde mediana do plano público, que é mediana, ele pode pagar, mas ele não precisa, então já irrita ele. Ele diz que tem muitos impostos, o empresariado, né? Já o pobre, o imposto é muito grande para ele e o serviço não está de acordo, mas ele não pode pagar a Netflix do rico, porque a Netflix do rico o preço está lá em cima. Então, na verdade, aonde que está a liberdade? Se, na verdade, ele tem que lutar com as armas que a natureza deu a ele. Ele ainda está no mundo natural, ele não é uma civilização não animal, humanoide, né? Com um espírito de raciocínio e está preso ao domínio do instinto, você entende? O capitalismo prende o ser humano ao domínio dos instintos. A esquerda, ela nos traz para a razão, entende? Então, mas a gente não pode negar também essa natureza inerente capitalista da realidade. A gente não pode negar, senão a gente vive num mundo de abstrações, de ficar falando que individualismo é bom contra o coletivo, contra o Estado opressor. Que Estado opressor, rapaz? O Estado somos nós. O Estado é um consórcio. Entendeu? O Estado não tem nada a ver com a opressão. A opressão são os grupos que aparelham o Estado. E se você quer tomar o lugar desses grupos, você tem que formar grupos, cara. Entende? Então a questão é essa. E eu acredito que, como a natureza é inerentemente capitalista, muito me estranho os cientistas não se posicionarem em termos de politicamente, porque, eu vou dizer, a causa de evitar a extinção de nossa espécie ela é tão importante, ela já é um motivador suficiente que até mesmo algo que desmotiva totalmente, que é pensar que a luta é infrutífera, não deveria desmotivar a nossa luta, porque, afinal de contas, o que está em jogo é a extinção da nossa espécie. Então, mesmo se for infrutífera, a gente não tem a opção de não lutar. É por isso que eu estou gastando 12 minutos aqui nesse áudio, nessas considerações, porque eu parei para pensar, para que tudo isso? Sua mãe faleceu, você está tentando arrumar a casa fisicamente, financeiramente, saúde e tudo mais, você está produzindo. Para que perder 12 minutos em considerações como se você fosse um colunista seguido por 10 mil pessoas, como se você tivesse voz, né? Mas eu fico pensando, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar, parar não é uma opção. Por isso que eu resolvi fazer essas considerações. E é isso, meus amigos. Quer mais?